Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida, uma igreja americana aqui na Cocoa. Cocoa é uma cidade pequena entre Orlando e a praia. Se você conhece a Flórida, né? A Flórida central um pouquinho, pelo menos no mapa, você vai ver que se você vier de Orlando para a praia, né? Quase a linha reta, né? Tem uma highway aqui que vai direto, né? De Orlando para a praia. Você passa por essa cidade aqui, que é uma cidadezinha pequena, e eu sou pastor de uma igreja americana aqui. Então, não temos ministério de língua portuguesa aqui na nossa igreja. O ministério de língua portuguesa é esse ministério que você está assistindo. Eu faço esse trabalho e faço o trabalho durante a semana com meditações curtinhas na hora do almoço. Eu lanço, chamado Um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal aqui no YouTube, né? Então, esse é o nosso Ministério de Língua Portuguesa. Então, gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal. Nós estamos chegando nessa altura do campeonato, nessa data aqui. Vamos passar os 2.000 inscritos no nosso canal. O que para nós é algo assim sensacional. O pessoal fala, mas fulano de tal tem 1.500.000, não sei o quê. Mas para a gente, né, pastor de igreja pequena, brasileiro, numa igreja americana, então é mais complicado, né? E com todas as limitações que a gente tem, né? Nós começamos esse trabalho por causa do Covid, né? Então o Covid foi aquele que deu o puxão, né, para a gente fazer alguma coisa para o pessoal que não podia ir na igreja, lembra? O pessoal não podia ir na igreja, aquele negócio todo, e a gente falava, temos que fazer alguma coisa pela internet. E eu comecei a fazer esse trabalho aqui, esse ministério, né? Então eu gostaria de pedir para vocês, né, se inscrever, compartilhar esse vídeo, né, com os teus amigos, teus familiares, compartilha com o pessoal da igreja, né? Não estamos competindo com ninguém, não estamos roubando membro de ninguém, porque não temos um trabalho em língua portuguesa na nossa igreja, mas queremos te abençoar, te edificar, te encorajar, né, te ajudar na tua caminhada cristã. Esse é o nosso objetivo. E um dos objetivos aqui é orar por você. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem se renovado para conosco cada dia, Senhor. Eu queria orar por essas pessoas que estão nos assistindo, pedir que o Senhor as abençoe, que o Senhor dê graça para elas, abençoa a saúde, os relacionamentos, a família, Senhor, abençoa as finanças, ó Deus, o trabalho, nesses tempos tão difíceis que estamos enfrentando, que o Senhor possa abençoar a vida financeira dessas pessoas, dar graça para elas, ajuda-as, cada uma delas, Senhor, a crescer no conhecimento do Senhor. E fica conosco, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu ponho uma música para te abençoar, te encorajar. Algumas vezes eu pego gente conhecida minha, né? Gente que eu fui pastor, tem gente aí que eu ponho que eu fui pastor deles. Outros eu trabalhei com eles, né? Fui, né? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei com a Mocidade para Cristo, então eu era evangelista itinerante, rodava o Brasil fazendo congresso, conferência, acampamento de jovens, essa coisa toda. E então alguns eu conheço e outros eu não conheço, né? Quer dizer, conheço o trabalho deles na internet, mas nunca encontrei com eles, mas eles são uma bênção. O objetivo é realmente te abençoar. Então vamos ouvir a música e a mensagem de hoje. Como a força anseia pelas águas, eu anseio a Deus por viver em tua presença como a alma do filho teu. Tu somente és a minha força, a minha rocha de salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganha
nada assim minha alma satisfaz, pois só em ti eu tenho alegria, Deus de glória, Rei da paz. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente o bom tesouro que ganho meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganho meu coração. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganho meu coração. Espero que tenha te abençoado, te edificado. E hoje nós vamos, eu estou fazendo uma série, né? Se você está me acompanhando na minha jornada aqui, aos domingos, né? E outros dias, né? Porque tem gente que vai ver esse vídeo, não é no domingo. Eu lanço esse vídeo no domingo à tardinha, né? Para a noite, dependendo do horário aqui, né? Eu estou lançando acho que às 4h45 da tarde aqui nos Estados Unidos, o horário dos Estados Unidos. Horário de Nova York. Então depende do horário, né? Horário de verão e tal. Às vezes a gente está com 1 hora de diferença, às vezes está com 2 horas de diferença, né? Mas o objetivo é te edificar. Eu estou fazendo uma série baseada na história de Davi com o Golias, que é chamada as cinco pedras, né? Para enfrentar o seu desafio, o seu gigante, né? Para enfrentar o gigante da tua vida. 5 pedras que você precisa, né? Então, deixa eu ler o texto de hoje, porque eu vou falar da segunda pedra, né? Eu falei da primeira pedra nas semanas anteriores, né? Nos vídeos anteriores. Então dá uma olhadinha lá, se você está assistindo pela primeira vez, dá uma olhadinha na primeira pedra, né? Na primeira pedra é coragem. A primeira pedra é coragem. E hoje nós vamos falar da segunda pedra. Então deixa eu ler para você, a história está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 17, 16 e 17, você pega o contexto todo, né? Hoje eu vou ler uma parte do capítulo 17, versículo 38 até o 51. Diz o seguinte: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão poderosa, e pedimos agora que o Senhor nos ensine, a tua palavra, Deus. Nos dê graça para aprender de ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 5 pedras para enfrentar o seu gigante. Hoje nós vamos ver a segunda pedra. A segunda pedra é criatividade. Segunda pedra é criatividade. Na semana passada nós aprendemos sobre a primeira pedra. A primeira pedra para enfrentar o gigante é coragem. A segunda é criatividade. Quer enfrentar o gigante, quer vencer, tem chance de vencer, você tem que ser criativo. Quando temos que enfrentar gigantes em nossa vida, a primeira coisa que precisamos é de coragem. Simplesmente a disposição de ir lá. Você tem certeza que você quer enfrentar aquele cara daquele tamanho, Davi, né? Aquele sujeito era, o Golias era enorme, né? Nós vimos o tamanho dele, né? Era enorme, então 3 metros e pouco de altura, era um cara grande. Mas a segunda é criatividade. Precisamos pensar, como diz o pessoal aqui nos Estados Unidos, né? Out of the box. Precisamos pensar fora da caixa, né? Precisamos pensar de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Como o nosso tópico nos diz, estamos diante de um gigante, alguém que é maior, mais forte, é guerreiro desde a juventude, quer dizer, ele está além das nossas possibilidades normais de uma luta justa e qualitária. Não vai ter isso. Ele está lá em cima e nós estamos aqui, né? O exército todo de Israel estava com medo, né? Então, as pessoas ao longo da história tiveram ideias diferentes sobre como enfrentar um inimigo que era superior. O mundo está cheio de história de pessoas que fizeram isso, de países que fizeram isso, de famílias que fizeram isso, de grupos que fizeram isso, né? Grupos étnicos que fizeram isso. Pessoas que durante a parte da vida tiveram que enfrentar inimigos que estavam extremamente acima deles, né? Mais forte, melhor equipado do que eles, tudo. O Golias tinha tudo, né? O equipamento de guerra dele, né? A couraça, capacete, lança, escudo, tudo que, né? A turma de Israel estava lutando com pau e pedra, no caso de Davi. Então essas são as razões pelas quais, né? Um exemplo disso é o karatê, né? A luta marcial, né? O karatê, a palavra karatê significa mãos vazias. Mãos vazias. Esse é o nome, né? É a definição, o significado da palavra karatê, né? A centralização, deixa eu só te dar uma dica aqui a respeito do karatê, da origem do karatê. A centralização política de Okinawa pelo rei Shohashi
Em 1429, a política de proibição de armas. Ah, tá vendo? O cara toma o poder e tira a arma do povo. Você já viu essa história? A gente tá vendo essa história hoje em dia nos países, né? Pessoal, o cara toma o poder, chega no poder e a primeira coisa que ele faz é tirar a arma do povo. Porque aí você vai lutar com o quê? Então, a política de proibição de armas foi imposta em Okinawa após a invasão do clã Shimazu. Eu espero que eu esteja pronunciando certo esses nomes. São nomes estrangeiros, sinto muito, não quero ofender ninguém. Mas isso aconteceu em 1609. Também são fatores que promoveram o desenvolvimento de técnicas de combate desarmado em Okinawa. Então essas políticas contra a arma, contra armamento, contra a espada, contra isso. Olha, todo mundo, limpa todo mundo, confisca tudo, né? Arco, tudo, confisca tudo. Faca, o que nós vamos ter? Nós vamos ter só as mãos para lutar. Né? E aí foi que surgiu o karatê. Né? O pessoal começou a treinar sem armas, com as mãos vazias. O Brasil tem a sua própria arte marcial, né? Todo mundo conhece, você conhece, chama-se capoeira, né? Capoeira é considerada, hoje em dia a gente vê a capoeira como uma dança, mas a capoeira é uma arte marcial. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um show de rua de capoeira. Eu tive a oportunidade de ver algumas vezes show de rua de capoeira, né? Aqueles caras pulando, dando rabo de arraia, aqueles trem. Aquilo ali, a velocidade que a perna do sujeito gira, pulo, é algo extraordinário. Aquilo ali acertar num realmente faz um estrago considerável, né? Ainda bem que eles ensaiam, treinam, né? Mas aquilo, se o sujeito usar aquilo para a guerra, né? ele faz um estrago violento. A capoeira é descendente direta dos estilos de luta africanos, mesmo esquema, né? O pessoal não tem arma, eles arrumam um jeito de lutar sem arma, sem armamento. E foi incorporada com a forma de dança brasileira destilada de escravos africanos no Brasil. Então ela mesclou, então no Brasil ela virou essa forma que nós temos hoje em dia, né? Que é a essência de várias influências africanas e brasileiras. A coisa que deu uma misturada, né, adaptada, a miscigenação, né? Juntou diferentes lutas, diferentes lugares, os africanos que vinham. E algumas interpretações enfatizam a capoeira como um estilo de luta projetado para a rebelião, né? Mas disfarçado com uma fachada de dança. Então tem gente que defende essa ideia, né? Os donos, né, das fazendas, aquele negócio todo, viu os escravos, né, pulando para lá e para cá e tal, e achavam que estão dançando, porque tem atabaque, tem música, berimbau, aquele negócio todo. Estão dançando, estão dançando nada, eles estão treinando, né? Você abre o olho que o teu dia chega, né? Então, nesse texto nós vemos o Davi aceitando o desafio do Golias. Ele foi enviado para Saul, é claro, cara, quem aceitar, o rei quer saber quem que vai lutar para representar o povo, né? E aí o Saul fez a coisa que ele tinha que fazer mesmo. Ele deu a sua armadura e as suas armas para o Davi. Vou te equipar. Ele era o único que tinha, ele e o filho dele provavelmente eram os únicos que tinham armadura no exército de Israel. Ele era o rei, era o único que tinha provavelmente. Falou, olha, eu vou te dar a minha armadura. É a única que tem no país aqui, né? Que talvez o filho dele tinha também. Mas Davi recusa a oferta. E ele passa num riacho e pega 5 pedras lisas. 5 pedras lisas. E armado apenas com seu cajado, sua funda e 5 pedras, ele foi ao encontro de Golias, o campeão filisteu. E depois de trocar ameaças uns com os outros, Davi corre e joga e lança a pedra na testa do gigante, matando. Eu vi um vídeo, deve estar no YouTube, já deve estar em português ou pelo menos legendado. É de um campeão de arremesso de funda. Você sabia que tem isso? Tem isso. Tem competição de funda no mundo. E o campeão é um espanhol, pelo menos naquela época fizeram o vídeo, era um espanhol.
E eles fizeram, né? Eu devo ter o vídeo, mas não é em português. E eles estavam assim, querendo saber se realmente a funda tinha esse poder destruidor que a história de Davi conta, né? Então eles chamaram um médico, puseram um equipamento numa haste enorme, né, do tamanho de Golias, da testa de Golias e do tamanho do espaço que estava entre o olho e o capacete dele. Então, um espaço desse tamanho, puseram lá em cima, e um detector de impacto para um médico poder analisar o poder destruidor da pedra. O cara pega a pedra numa funda, gira, lança e acerta. Na primeira pedrada ele acerta no lugar que tinha que acertar. O médico vai lá e constata que realmente, se isso aqui, se a pedra chega nesse poder aqui, né, ela quebra o crânio de uma pessoa, né? Ela quebra o crânio de uma pessoa. Então é algo muito interessante, né? Porque tem gente que fala, não, mas não é possível que faz. Não, tem gente hoje em dia, não é Davi não. Davi era melhor um pouquinho. Hoje em dia tem gente que é capaz de fazer a mesma coisa que Davi fez, né? Então, tinha que ser criativo. Tinha que ser criativo. Você tem que pensar fora da caixa, né? Você tem que pensar de uma forma diferente. Deixa eu dar uma definição de criatividade para você. Criatividade é a capacidade de transcender ideias, regras, padrões, relacionamentos ou similares, similares tradicionais, e criar novas ideias, formas, métodos, interpretações, etc. Estudos também mostram. Então, criatividade é isso, é você ter capacidade de criar coisas, de fazer coisas novas, de transcender, de ser capaz de sair das regras para poder conseguir fazer algo melhor, né? Padrões, ideias, formas, métodos. Então, a criatividade é quando você consegue sair fora. Estudos também mostram, isso aí é muito interessante, olha o que eu achei aqui. Estudos também mostram que a inteligência tem pouca correlação com a criatividade. Assim, uma pessoa altamente inteligente pode não ser muito criativa. Interessante isso aí, né, não? Uma pessoa muito inteligente pode não ser criativa. Então vamos ver como é que a criatividade foi aplicada nessa história para vencer o Golias, A primeira coisa que você tem que fazer com respeito à criatividade é você tem que rejeitar a armadura de Saul. Essa é a primeira coisa, é o primeiro passo com respeito à criatividade. Se você quer realmente usar a tua criatividade, você tem que rejeitar a armadura de Saul. Primeira coisa que Saul fez quando viu a intenção e a decisão de Davi foi dar-lhe a sua armadura pessoal, né? Saul era um cara grande. Ele era menor do que Golias, bem menor do que Golias, mas bem maior do que Davi e o resto do povo, né? Você lembra que quando Samuel escolhe Saul, ele está assim, acima do ombro dele, né? O povo, ele está acima do povo. Então ele era um cara grande. Então ele tinha uma armadura para o corpo inteiro dele. Então Davi, não, você vai com a minha armadura, né? E deu a armadura pessoal, a túnica, o casaco, a armadura, a espada, o capacete. Imagina que capacete. Olha o que o texto diz, versículo 38 e 39 diz isso. Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E tirou aquilo de sobre si. Davi tentou andar com aquilo e não conseguiu. Ele falou, não posso, eu não consigo andar com isso aqui não. Eu tenho que andar, eu tenho que correr. Se eu ficar parado na frente daquele gigante, ele me corta no meio. Eu não posso ficar parado na frente dele, eu tenho que ser ágil. Então a agilidade fez com que Davi rejeitasse a armadura. Qual que é a armadura? A armadura é a arma normal de guerra. O uniforme de guerra.
Você vai para uma guerra, você veste um uniforme adequado. E Davi fala, não, nós temos que rejeitar isso. Isso aí não vai dar certo, não. Então a nossa primeira atitude, que a gente tem normalmente quando a gente vai enfrentar um gigante, uma situação difícil, uma situação que está além das nossas possibilidades, é usar a opção familiarizada. É isso que o Saul está fazendo e tentando forçar o Davi a fazer. Foi o que Saul fez, que essa era a maneira tradicional de lutar. Você usa a armadura, uma espada e nós vamos lá e lutamos. Saul não percebeu que mesmo seu melhor soldado vestindo sua armadura não seria capaz de derrotar Golias. Esse é que é o problema. Saul não tinha essa noção. Se ele pegasse o melhor soldado dele e pusesse a armadura dele, porque a armadura dele vai resolver o problema, ele não ia conseguir vencer o Golias. Então essa é a primeira coisa que precisamos fazer quando vemos um grande desafio à nossa frente, olhamos para trás e tentamos descobrir como é que eles lidaram com esse problema no passado, como é que eles sempre lidaram com esse problema. É um grande desafio, é um desafio novo, como é que eles sempre lidam com desafios grandes, desafios novos. E aí você vai nos livros e estuda, fala, é assim que eles fizeram. 20 anos atrás eles fizeram assim, 30 anos atrás eles fizeram assim, 50 anos atrás eles fizeram assim. A vida inteira eles fizeram assim. Então essa é a primeira atitude que o pessoal tem quando enfrenta um desafio, é olhar e falar assim, como é que a turma resolve isso aí, normalmente? Então esse é o normal, né? E nós continuamos tentando esses mesmos métodos para resolver esses problemas novos, problemas maiores na nossa vida, na vida da igreja, na vida da obra de Deus, na vida financeira, em todos os aspectos da vida, né? E continuamos tentando usar, mesmo que eles não funcionem mais. Esse é o segredo. Mesmo que eles não funcionem mais. Isso nos leva à definição de insanidade do Einstein, Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes do mundo. Ele deu uma definição de insanidade que é sensacional. Olha a definição de insanidade do Einstein. Albert Einstein disse uma vez, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes. Você faz a mesma coisa, repetida, mesma coisa, e você espera que uma hora dessa o resultado vai ser diferente. Não vai. Vai ser o mesmo resultado. Você faz a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Você pensa daquele mesmo jeito, sempre aquele mesmo jeito, é desse jeito que a gente fez. A gente já ouviu isso, né? De alguém na igreja você já ouviu isso. A gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim. Né? Então essa primeira atitude que a gente tem e que nós precisamos rejeitar. Se queremos ser criativos, nós temos que rejeitar, porque a primeira atitude que a gente tem é usar a opção familiarizada. A gente está familiarizado com aquela atitude, desse jeito que a gente sempre fez. E aí a gente quebra a cara, como diz o Einstein, faz de novo, quebra a cara de novo, faz de novo, faz a mesma coisa, faz de novo, quebra a cara de novo. Então a gente tem que mudar a nossa atitude, E nós vamos voltar a falar nisso na semana que vem, tá bom? Nosso tempo aqui já esgotou, mas pensa se não é verdade isso. A gente tem que rejeitar a armadura de Saul. Porque toda vez que a gente enfrenta um grande problema, a primeira coisa que a gente faz é tentar resolver com as soluções do passado. As soluções que nós somos familiarizados com elas. E o tamanho do gigante, muitas vezes a gente tem que pensar numa coisa diferente. Deixa eu fazer mais uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos capacite, ó Deus, a enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Nos dê criatividade para isso, ó Deus. Nos ajude a reconhecer as tentativas
de resolver esses problemas grandes usando métodos que já não funcionam mais, ó Deus. Dá graça para nós, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por ter vindo, assistido. Se você está assistindo pela primeira vez, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu falo da primeira pedra, que é a coragem, e agora nós estamos nessa jornada para aprender sobre criatividade, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão a gente se encontra aqui no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.